Olá, querido escritor! Seja bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje o cenário está diferente porque é dia especial de conversar com os nossos autores nacionais. E o escritor convidado da vez é a Rebeca Press, essa autora incrível que já traz 13 prêmios conquistados ao longo da sua trajetória como autora. 13 prêmios para 6 livros produzidos. Ela tem livros na Amazon, também no Wattpad, e ela vem hoje para nos contar como é escrever um romance policial. Para que você precisa se atentar? E imagine, você vai receber uma dica de uma advogada. E advogado é craque em desvendar crimes, não é mesmo? Então, e além disso, como ela já está na Amazon, ela também vai compartilhar conosco algumas dicas para os autores que querem se aventurar nessa plataforma também. Então, se você se interessou, já deixa seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E vem comigo! Com vocês, Rebeca Press. Olá, Rebeca! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu estou muito feliz de receber aqui você comigo, você que esteve comigo no meu lançamento do meu livro, da Intocável. Então pode ter certeza, você já mora no meu coração, né? Porque autor que ajuda autor é sempre bem-vindo. Obrigada, Larissa, obrigada pela oportunidade. E, assim, para mim foi uma honra ter ido no lançamento do seu livro, até porque a gente já tinha esse contato pela internet, mas é sempre legal a gente se ver, né, olho no olho. Então, para mim também foi super bacana. Então vamos lá, porque eu sei que você tem muito aí para nos contar. Que menina do céu, quantos prêmios que você já ganhou! É que eu também tenho alguns livros, né? E aí eu saio participando. Tem concurso, eu me inscrevo. Você tem mais prêmios do que livro. Verdade. Verdade. Bom, então a sua obra mais recente, que é A Árvore dos Frutos Envenenados, inclusive eu dei uma lida e olha, tá de parabéns, viu? Eu gostei de verdade. E A Árvore dos Frutos Envenenados, né, que está disponível no Wattpad, inclusive, pessoal, então segue a Rebeca lá, vou deixar o user dela aqui. Essa obra traz o desvendar de um crime, certo? Que é o tema central. A minha pergunta é, como que é escrever um romance policial? É desafiador porque eu sou uma pessoa que gosto muito de Agatha Christie, eu gosto do Arthur Conan Doyle, li quase todos os livros deles e normalmente assim eu escrevo o que eu gostaria de ler. Então, como eu tenho base neles, eu escrevi algo parecido, porém é um desafio porque eu tinha romances nos outros livros e nesse quase não tem. Né? O foco realmente é a investigação, mas é também um pouco os personagens e os dramas deles. Por quê? Do Sherlock Holmes, por exemplo, eu não vejo focar muito no drama do Sherlock, a não ser que seja na investigação, quando ele vai elucidar algum caso e tudo mais. O Poirot, então, a gente quase não sabe da vida dele, a gente só vê ele atuando ali pontualmente nos casos mesmo. Então, esta falta que eu senti nestes livros, eu procurei colocar na minha história, porque é uma coisa que eu gostaria de saber. O cara tem um passado, ele tem uma vida, ele tem família, não tem? Como que ele lida com isso? Como que ele começou nesse mundo? Então, para começar, eu sou advogada. Então, na hora de fazer a parte burocrática da história, que é a parte da investigação, porque o que a gente vê dos seriados americanos não corresponde à realidade do Brasil, muito menos da década de 50, que é onde se passa o livro, eu tive que pesquisar a legislação. Nossa! E não é fácil, te digo, tá? Uma coisa muito simples, o cargo deles. Porque a história, ela é focada em uma mulher policial. É a primeira policial da Corporação de São Paulo e da América Latina. Isso é de verdade mesmo, não fui eu que inventei. Então, eu coloquei ela lá. Só que eu tive que pesquisar como que ela foi criada. Então, a legislação que criou a Polícia Especial Feminina
E o problema é que não tinha nomeação dos cargos. Como é que eu ia chamar essa mulher? Detetive, tenente, policial? Então, assim, me deu um baita trabalho, porque nem quem trabalha nas corporações hoje sabe como era na década de 50. Legal. E eu achei interessante que você comentou que você é advogada, né? E realmente essa história só tem a ganhar tendo uma advogada escrevendo. Que você vai saber como desenhar ali certinho o crime. É interessante isso, gostei. Então, aí também teve outra coisa, né? Eu tive que pesquisar, eu tive que ressuscitar, na verdade, as aulas de medicina legal que a gente tem na faculdade. Porque, embora eu seja advogada, eu não sou advogada penalista, eu sou advogada civilista, né? Eu não mexo com contratos, imóveis, não mexo com crime. Então, muita coisa eu tive que resgatar. Então, teve uma época, se você olhasse nos históricos de buscas do Google no meu computador, você ia achar que eu estava planejando um assassinato, porque eu tinha que olhar lá, por exemplo, o que é a ferida de um objeto perfurante, por exemplo. Ou então, os efeitos do corpo depois de 24 horas da morte, o rigor mortis, essas coisas. Então, foi um negócio meio macabro, assim. E eu acho interessante que isso você já mostra também para o autor que está nos assistindo a importância de realmente pesquisar para que aquela história pareça o mais real possível. Né? Exatamente, como é que você vai pensar num ferimento ali que realmente tem a ver com aquele tipo de vamos chamar assim, de instrumento, né, que foi utilizado. É bacana isso. E aí nessa linha, quais as dicas que você pode deixar para o autor que pretende escrever um romance policial? A primeira coisa, assim, eu comecei o meu livro, em aspas, de trás para frente, porque eu comecei pelo crime e voltei a história para o começo. Eu achei mais fácil dessa forma. Por quê? Você diz porque assim, a produção. Você produziu primeiro o crime, né? Isso, exatamente. A primeira coisa que eu escrevi foi a cena do crime. E depois eu comecei a voltar. Eu coloquei... É como uma receitinha de bolo, na verdade. Porque, para mim, uma investigação criminal, para o leitor poder acompanhar, ela tem que ser quase uma receitinha de bolo. Ela tem que ser ali o passo a passo. Por que eu fiz isso? Porque o Sherlock, quando ele começa a elucidar como ele desvendou o crime, eu confesso que muitas vezes eu não entendo e eu tenho que ficar voltando, porque o negócio é tão complexo, mexe com tantas coisas, ele fala tudo assim, que eu fico até meio perdida. Então, eu tentei não fazer isso nesse livro. Para quê? Para que quem está lendo realmente comece a pensar, fala, nossa, não, aconteceu isso, mas será que vai acontecer isso? Eu acho que foi o fulano, ou eu acho que foi o ciclano. Então, essa é a dica que eu dou. Eu coloquei tudo no papel como que ia ser o passo a passo do que ia acontecer, começando pela cena do crime. E aí eu voltei. E falando um pouquinho sobre a Amazon, porque eu acho assim que muitos autores veem como uma oportunidade publicar seus livros na Amazon, né? E às vezes tem muitas dúvidas, muitas curiosidades, principalmente aos marinheiros de primeira viagem. Você tem alguns livros na Amazon, certo? Quais estão? Quantos são? Na verdade, assim, eu tenho 3 livros na Amazon. Tenho Por Onde Ela Esteve, que é uma distopia com romance, num Brasil futurístico, pós-apocalipse. Eu tenho o De Luz e de Sombras, que é um romance espiritual. E tem A Árvore dos Frutos Envenenados, que é o último que eu lancei agora em dezembro, que é um suspense policial. Ah, tá. Então, esse livro que a gente estava falando, da Árvore dos Frutos Envenenados, ele está no Wattpad como degustação, então. Ele, por enquanto, ele está completo ainda no Wattpad, embora também ele esteja disponível na Amazon. Por que eu fiz isso? Porque quem lê no Wattpad, o público do Wattpad não é o mesmo público da Amazon. Isso eu fui descobrindo depois, né? Faz 3 anos que eu estou no Wattpad e na Amazon, então isso eu fui descobrindo com o tempo. Realmente é muito difícil quem lê no Wattpad ler na Amazon também. Os públicos são diferentes. Por isso que eu deixo nas 2 plataformas. Durante um tempo. Depois, obviamente, eu tiro e aí vai ficar só como degustação mesmo. Uhum. E falando sobre a questão do público, achei algo bem interessante. Qual seria a diferença entre os dois aí que você destacaria pra gente? O público do Wattpad é um público mais novo. Basicamente, é um pessoal mais novo, é um pessoal que eu entendo, não tem condições de ficar comprando livro e acaba usando o Wattpad como uma forma de poder ler. Acho extremamente legítimo. O pessoal da Amazon, eu já vejo que é um pessoal um pouco mais velho, é um pouco pessoal mais exigente em relação aos textos que são postados ali. Então, assim, erros de português, o pessoal não perdoa.
Até porque, vamos dizer assim, ele está comprando realmente um produto, né? Exatamente. Interessantíssimo isso, né? Porque muda totalmente a hora que você vai pensar onde colocar o seu livro, né? Até porque às vezes o seu livro pode não fazer sucesso no Wattpad e fazer sucesso na Amazon, justamente por ser público diferente. Exatamente. Olha, você já deu várias dicas, só com a questão de falar do público diferente aí. Mas você tem algo a mais para falar para o autor que deseja entrar na Amazon? Alguma experiência que você teve que seja importante destacar? Para ajudar o autor que está nos assistindo. Duas coisas. Não ache você que vai publicar na Amazon e pronto, todo mundo vai ler seu livro. Não vai. Seu livro será mais um dentre um monte de outros livros que tem lá. Então, você tem que divulgar. E aí as formas para divulgar variam, depende do público. Se você encontra um nicho, por exemplo, quem escreve fantasia tem um grupo no Facebook chamado Reino dos Livros, que é um pessoal voltado para fantasia e alta fantasia. Então, é bem específico. Quem escreve aí pode ser que encontre o seu público nesse grupo que eu falei. Tem grupos de romance, que são pessoas que só leem romance, que só leem hot. Então, é importante você pesquisar e encontrar seu público. Revise. Não deixe erros, trocar mais por mais. O pessoal acaba, não lê, enfim, é bem chato. E o complicado é que uma vez que você entra na Amazon com um material ruim, você dificilmente vai conseguir reconstruir a sua imagem. Tem que chegar já com um trabalho bem feito, revisado, né? Porque erros de português são inaceitáveis para um autor, né? Claro que o autor não precisa saber tudo, mas ele tem que contar pelo menos com um profissional ali que possa revisar o trabalho dele, né? Exatamente. Essa é uma dica importante. Me fala uma coisa, quais são os seus planos para o futuro nessa carreira literária? Que a gente é cheio de sonhos. Certeza. Eu não vou te falar que é ter um livro físico, porque depois do desastre que aconteceu com as maiores livrarias do Brasil, enfim, o custo de ter um livro físico no Brasil, pelo menos para os meus, que são livros grandes, né, por assim dizer, é um valor alto. Eu gostaria realmente de entrar no mercado internacional e me estabelecer por ali. Porém, a gente tem uma síndrome de vira-lata aqui no Brasil, achando que é só aqui que escrita não dá dinheiro. Não. É uma queixa mundial. Assim, só de romance, não. As pessoas podem viver da escrita de outras formas, como editores ou qualquer coisa assim. Mas só de livros, não. Aí para você conseguir viver só de livros, tem que fazer o sucesso da Nora Roberts, né, da J.K. Rowling. Exatamente. Mas isso é legal que você falou. Realmente não dá para viver de livro, mas é possível viver de literatura, né? Quem gosta da escrita, gosta de revisar, gosta de trabalhar como ghostwriter, né, que é o escritor fantasma, sempre tem um viés para a gente se encaixar, né, para viver pelo nosso talento. E um jogo rápido. Vamos lá, me fala um escritor. Agatha Christie. O livro mais marcante. Coleção Vagalume. Leitor. Todos são super bem-vindos, todos. E vida de autor. Uma viagem. Verdade. Olha, adorei te entrevistar, Rebeca. Você é uma pessoa incrível. Certeza que o público vai amar seus comentários, sua entrevista, porque eu já absorvi as suas experiências para colocar em prática na minha carreira também. Então, eu sou muito grata de você ter aberto seu coração aqui pra gente, para ter dado todas essas dicas. E eu desejo muito sucesso para você e convido a todos que acompanhem a Rebeca no Wattpad, porque eu garanto, são livros de qualidade, porque eu dei a minha espiadinha. Então, um beijo, Rebeca, e eu espero te encontrar numa próxima. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Um beijo para todo mundo. Tchau. Legal o seu último, que você fazia assim, o negocinho aparecia. O negocinho aparecia. Eu achei muito legal.